que a guerra está à porta. No capítulo 6, ele disse que os midianitas se ajuntaram com os amalequitas. Era uma multidão enorme, que a Bíblia comparou até como gafanhotos, uma praga em quantidade. Os amalequitas e os midianitas também entravam em guerra. Só que agora até um inimigo se uniu com o inimigo para ir contra o povo de Deus, para ir contra Israel. E no meio dessa batalha, Deus, ele usa até o adversário para fazer com que o povo se retornasse a ele. A guerra está vindo, eles estão em exílio, estão sob a servidão dos midianitas. Durante 7 anos, foi dessa seguinte forma. E aí, devido a essa servidão, no capítulo 6 que a gente leu, a Bíblia vai relatar que o povo começa agora a clamar a Deus. Começa a se buscar novamente a Deus. Começam a se lembrar agora do Deus que os retirou da terra do Egito. Os retirou da terra de servidão. E quando o Senhor me fazia prestar atenção nessa passagem, nesses versículos, Ele começou a falar ao meu coração a seguinte coisa: Gabriela, eu digo a você e falo à minha igreja, que quando eu quero que o meu povo se volte e coloque no caminho certo, eu uso até o adversário. Eu uso até as provações. Eu uso até a luta. Eu uso até aquilo que parece mal diante dos olhos do meu povo. A Bíblia vai falar que o pai, ele corrige a quem o ama. E sabe como é que um pai ele corrige? Com vara. E a maneira de corrigir o povo de Israel era usando até o próprio inimigo. E Deus está falando a pessoas, se for necessário, permitir que o adversário se aproxime e chegue perto de você, para te corrigir, para te posicionar, eu farei. Se lembra de Jó? Quando Deus, Ele olha para Jó, Ele fala, é justo, é íntegro, é fiel, é alguém que se sacrifica e sacrifica pelos filhos, pela casa, pela família. Só que Ele permite o adversário se achegar para Jó. Ele permite Satanás tocar em Jó, tocar na família, tocar na saúde, tocar nos bens. Mas tudo por permissão de Deus. Nada saiu do controle de Deus. Isso foi no tempo de Jó e também foi no tempo dos midianitas. Também foi no tempo de Israel sobre o juízo de Gideão. O que o Senhor está falando? Nada saiu do meu controle. Se você está passando por uma luta, se eu estou permitindo o adversário se achegar perto de você, é para você sair dessa aprovado. Jó, como eu já disse antes, era um homem íntegro. Era alguém que conhecia Deus, adorava a Deus. Só que no capítulo 42, ele olha para o alto e diz assim, bem sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Só que antes eu conhecia de ouvir falar. Agora eu conheço por ver, contemplar com os meus olhos. Como Deus olha para um homem daquele e diz, ele é íntegro. E aquele mesmo homem olha para Deus e diz, eu conhecia só de ouvir falar. Se não fosse a aprovação, se não fosse a permissão de Deus do adversário chegar perto, Jó não teria esse reconhecimento. O povo de Israel não teria a lembrança de quem os tirou da terra do Egito. Então, se você está passando por perseguição, se você está passando por afronta, se você está passando por momentos difíceis, saiba que é por permissão de Deus, para você não somente ouvir falar dele, mas o conhecer, de o contemplar, de o conhecer, de saber que ele é um Deus de livramento, de escape, de provisão. Ele é um Deus de salvação, de restauração. Não interessa o buraco que a gente possa ter se enfiado. A mão dele é fiel para nos retirar, nos colocar de pé novamente. Quando Gideão, ele é chamado, aparece o anjo do Senhor e diz a ele, homem valoroso. Sabe o que é isso? Deus enxergar em nós, muitas das vezes, aquilo que a gente não enxerga em nós mesmos. Sabe aquele versículo que a Bíblia ela fala que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para
confundir as sábias. Escolhe as coisas desprezíveis, aquelas que não parecem ser, para confundir aquelas que são. É desta maneira. Deus trabalha de uma maneira que o homem não consegue compreender. Só que Ele vê valor naquilo que o homem não enxerga. Às vezes o homem olha para você e não dá nada. Às vezes o homem olha para você e não consegue enxergar um homem de Deus em ti. Faz igual fez com Davi. O próprio pai, Jessé, chama todos e deixa o filho caçula no campo. Coloca Eliabe, coloca os seus irmãos fortes, guerreiros, valentes, boa aparência. Por um momento, até Samuel se deixa levar pela aparência. Só que havia algo de valor que aqueles homens não portavam, mas Davi portava. Havia algo de valor em Gideão que Deus estava enxergando, que não estava naqueles outros homens. Há algo de valor que Deus está enxergando em mim, em você, que ainda que o homem não contemple, Ele está vendo. Ele está vendo o zelo com a obra. Ele está vendo o zelo com a palavra. Deus está vendo esforços de pessoas aqui nesta noite. E quando Deus ele vê o esforço de um verdadeiro soldado, de um verdadeiro servo, Ele não deixa qualquer pessoa caminhar com você e nem comigo. Era o que estava acontecendo aqui com Gideão. Ele queria pelejar. Ele queria declarar o nome do Senhor. Ele queria a vitória e a honra para o nome de Deus. E Deus olha para Gideão e fala: mas tem muita gente contigo ainda. A separação não foi o homem quem fez, não foi Gideão. E Deus está falando: a separação que há do meio de vós não vem do homem, pois é minha mão retirando. Ele separa. E Ele separou em muitos, porque a quantidade da multidão era muita. Primeiro, sai 22.000, fica só 10.000. E mesmo assim Deus olha e fala: ainda tem muita gente. Porque a multidão, muitas das vezes, te impede de ouvir a voz de Deus igual é pregado aqui. A voz da multidão, muitas das vezes, ao invés de te apontar para a terra prometida, te faz se corromper no meio do caminho. Às vezes a voz de uma multidão te faz quebrar as tábuas da lei. Te faz bater na rocha. Às vezes a multidão te faz duvidar da sua fé. E Deus, Ele faz separação daquilo que deve andar com a gente, que vem para somar, para a edificação do corpo, para a edificação do ministério, para a edificação da sua vida e para aquilo que não fez. Deus está falando: eu vou arrancar pessoas, eu vou retirar pessoas. Não é só ministerialmente. Também não estranhe se até parente se ausentar. Não estranhe se até se amizade se ausentar. Não estranhe se até pessoa que você ama, mas não está no mesmo propósito que você se ausentar. E ai de você se tentar carregar gente que Deus falou que não é para você carregar. Lembra de Abraão? Sai no meio da tua tenda, da tua parentela e da tua terra. E insistiu em levar o teu sobrinho, Ló. E quando ele vai levando Ló, Deus ele silencia. Mas quando ele se separa de Ló, Deus retorna a falar com Abraão e se lembrar da promessa que estava sobre a vida dele. Às vezes você não entende o silêncio que Deus está tendo na sua vida. E Deus está falando: é porque eu te dei uma ordem, mas você ainda está carregando pessoas e coisas que não é para você carregar. Eu estou esperando você fazer o que você tem que fazer, para mim ir e se apresentar a você novamente e falar da minha aliança que eu tenho diante da tua vida. Porque a promessa está de pé, a aliança está de pé, mas tem faltado obediência nas nossas vidas. Tem faltado obediência. Só que nesta noite o Senhor está nos fazendo aquilo que o Novo Testamento nos traz: se autoexamine. Olhe para si mesmo. Será que você está como um soldado em prontidão, pronto para a guerra, só com cântaro, só com a tocha? Ou você ainda está querendo carregar um soldado que Deus já falou que não é para você levar junto? Porque Deus ele disse: aquele que eu disser vai contigo, irá contigo, mas aquele que eu falar não é para ir, não vai. Retorne à tua casa. Tchau. Sai.
E às vezes, por se apegar em pessoas e em coisas, a gente se priva de ver a vitória. Porque enquanto não há separação, não há vitória. Enquanto a separação não é feita, eles ainda estão debaixo do jugo dos midianitas. E Deus está falando, deixa eu separar. Deixa eu fazer a limpa. Deixa eu retirar aquilo que não presta. Deixa eu retirar aquilo que tem bagunçado a tua mente. Deixa eu retirar sentimentos que não é para estar no teu coração. Deixa eu trabalhar no meio da tua família. Deixa eu retirar aquilo que necessita ser retirado. Deixa eu trabalhar. Porque muitas das vezes, quem impede o agir de Deus sobre as nossas vidas é nós mesmos. É querer na própria força do nosso braço. É querer ir no nosso próprio entendimento. E às vezes a gente não entende porque a guerra não está cessando e a luta não está cessando. É porque a gente não está querendo se posicionar da maneira que Deus está exigindo. Gideão fala, manda o teu povo descer as águas, porque lá eu provarei eles e mostrarei para você quem é e quem não é. Deus não te deixa enganado e nem me deixa enganado. Você sabe quem Ele falou que é para caminhar contigo e quem não é. Você não é bobo. Deus já tem mostrado. Basta nós agora permitir que a vontade dEle seja feita sobre as nossas vidas. Ele fala assim, aqueles que lamberem a água e aproximarem a água com a sua mão, são estes, porque estarão atentos, vigilantes. Agora aqueles que se ajoelharem, beberem, se inclinarem, não quero estes. Porque esses têm aparência de soldado, mas não é soldado. Não está em vigilância, não está em concordância, não está preocupado com o adversário que está se aproximando. Eu quero os atentos. Eu quero aqueles que estão em prontidão. Eu quero os sóbrios. Eu quero estes. E quando Deus, Ele faz essa separação, Ele chega a Gideão e fala, esses 300 mesmo. Eu acho incrível que quando Deus ele vai falar com Gideão, Ele fala assim, será retirado no meio de vós o medroso e o tímido. E só dali saiu 22 mil, aí ficou 10 mil. Primeiro saiu os covardes. Primeiro saiu aqueles que não têm a ousadia de falar do amor de Cristo. Primeiro saiu aqueles que não têm vontade e nem coragem de falar do amor de Deus. Eu li uma passagem no culto anterior que se encontra em Isaías, capítulo 42. E o Senhor me manda novamente dizer essa mesma passagem. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em que se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. E aí no versículo 17 deste mesmo capítulo vai falar assim, tornar-se-ão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição, vós sois os nossos deuses. E aquilo que o Senhor falava no culto passado, e o Senhor manda eu dizer novamente, é que no versículo 1 Ele está dizendo cerca de alguém que Ele sustém, que Ele impõe o Espírito dEle, e alguém que será levado a declarar a justiça aos gentios. Aqui está falando acerca de Jesus. Só que no versículo 17 ele também fala de um povo que adora imagem e escultura. Alguém que com as suas próprias mãos molda o seu próprio Deus. E aquilo que Deus falava no meu coração é, tem tanta gente que possui o Espírito de Deus sobre a própria vida, que se veste como soldado, mas é medroso e é tímido. Não tem coragem de falar do amor de Deus. Enquanto muitos que servem a deuses estranhos, a imagem de fundição, tem mais coragem de defender o seu próprio Deus de barro, que não escuta, que não fala, que não ouve, do que a gente que serve um Deus vivo. Deus, Ele não quer isso. Deus, Ele não quer você com aparência de cristão e de soldado, mas não tem coragem de defender o Deus vivo que você serve. Enquanto o mundo, ele faz o possível para que conheçam os falsos deuses, os falsos enganos. Tem faltado, sabe o que dentro das igrejas? Posição.
É igual foi nas oportunidades. A dona Nilda falando acerca da necessidade da igreja. E às vezes lá fora, dentro de uma macumba, eles se dobram para ajudar e fazer as obras do adversário, dos seus próprios deuses. E às vezes a igreja, ela não quer ajudar num copo, não quer ajudar num papel, não quer nem ajudar numa necessidade física. Agora você pensa comigo, se não ajuda numa necessidade física, vai ajudar numa necessidade espiritual? Se o povo não se compadece naquilo que pode com as próprias mãos, vai se compadecer em oração? Vai se compadecer em consagração? Vai se compadecer em compromisso com a obra? Não. E é por isso que vem a separação de Deus. Porque Ele sabe aquilo que vem para ser peso e que aquilo que vem para ser uma mão a mais no arado. Ele sabe aquilo que vem para carregar e pesar a obra, para aquilo que vem para torná-la mais leve e fazê-la fluir dentro de uma igreja, dentro de uma rua, dentro de uma casa, dentro de um serviço. E é isso o que Deus Ele quer. Que a obra dele venha fluir. Que a obra dele, a palavra dele venha ser anunciada através de nós. Deus não nos quer com a aparência de Gideão, mas sem a coragem de Gideão. Lembra daquilo que Deus ele fala a Josué? Seja forte e corajoso. Está vendo essa terra? Eu as darei por herança a vós. Tem uma herança preparada. Tem um caminho apontado. Cabe a nós caminhar em direção a Ele. Cabe a nós sermos valentes. Cabe a nós, mesmo temendo ir. Porque a palavra de Deus fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Se você quer herdar o reino de Deus, então tenha coragem de falar dele. Anuncie, como Jesus anunciava. É chegado o reino dos céus. É chegado o tempo da justiça. Seja uma voz que clama no deserto, igual foi com João Batista. Aquele que aponta o caminho, aquele que aponta a verdade, aquele que aponta para Cristo e para a salvação. Porque não adianta, meu irmão, você ler, vir para o culto, mas não anunciar lá fora. Não adianta você ser cheio até a tampa, mas você não fazer nada com o azeite que você carrega. Não adianta você falar que tem fé, mas não tem obras. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta falar que é. Deus, Ele não se deixa escarnecer. Ele sabe quando você verdadeiramente é e quando você não é. Agora, a gente tem que se atentar com uma coisa. Porque se a gente falar para Deus que é, mas não é, naquele grande dia, Ele arranca com raiz e tudo e lança o fogo. Não adianta a gente ter a aparência de uma figueira, mas não ter fruto. Jesus, Ele vai e se aproxima da frente de uma figueira. Quando Ele vê que não tem fruto, Ele amaldiçoa a figueira. Não adianta ter aparência. Não adianta carregar a Bíblia e não ler. Não adianta estar no meio da igreja e não fazer a obra. Não adianta nada disso. Não adianta ouvir a voz de Deus, mas não ter obediência. Deus está falando, eu quero vocês como 300. Aptos à obra. Preparados para a obra. Com coragem, com ousadia para a obra. É isso que o Senhor quer de nós. E o primeiro hino que a gente louvou, Deus velará por ti. Deus estava falando muito ao meu coração. Fala à minha igreja que eu tenho cuidado. Eu tenho velado. Porque quando Ele envia Gideão, Ele pega a tocha, o cântaro. Deus Ele vai zelando de Gideão. Ele vai zelando dos 300. Ao ponto do adversário ser confundido e fugir. O adversário era numeroso. Mas Deus zelava dos 300. Deus tem zelado de pessoas aqui. É isso que Ele manda eu dizer para a amada igreja. E se você ir em meio à guerra, eu vou à frente. E quando Deus Ele vai à frente, é isso que acontece com o adversário. Ele foge, ele não aguenta, ele não prevalece. Seja ousado na presença de Deus, porque é esses que Deus Ele quer. Ele não quer aquela pessoa que fala mais para dentro do que para fora. Eu digo isso porque eu era assim. Eu digo isso porque Deus trabalhou muito em mim nisso. E quando Deus Ele foi me colocando em meio à obra dele, o versículo que eu mais dizia para mim mesma era: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque, não adianta eu estar aqui na obra tocando em tudo, estando em tudo, se eu não tiver ousadia. Eu ia tremendo, eu ia com as canelas tremendo, com os queixos tremendo também.
Mas eu ia porque eu dizia a mim mesmo, se eu for tímida, eu não vou herdar o reino dos céus. Se eu me esconder atrás de uma parede, através de um som, eu não vou herdar o reino dos céus. E a gente tem que ser assim. Não adianta se esconder atrás de uma cortina, dentro de uma igreja, dentro de um banco, sentado num banco. Deus quer você, espada na mão, escudo na outra, capacete na cabeça, couraça da justiça, calçado com a preparação do evangelho e pronto para a guerra. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, as palmas louvam ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pegou sua porção? Deus falou, refalou, sim ou não, confirmou, reconfirmou, é ou não é? Deus não quer ninguém com a faquinha de serra, quer com a espada? Hã? Com a espada na mão, ó. Não se enfrenta o diabo com a faquinha de serra. É com o quê? A espada, querida, aqui, ó. O mundo espiritual não respeita o físico. Respeita aqui, ó, que você carrega aqui, ó. Ó, tá entendendo? É assim que a gente tem que pensar, é assim que a gente tem que agir, é assim que a gente tem que absorver o que é do alto. Não adianta a gente tocar um instrumento, tocar no microfone, tocar na Bíblia, mas não tocar a Deus. Não ser tocado por Deus. Entende? Não se trata, querido, do que a gente faz, e sim do que nós correspondemos em obediência. Por isso é importante nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. E sem santificação nós não veremos, nós não ouviremos, nós não o tocaremos. A gente precisa ter essa maturidade. Hoje o que te ensino é que você tem que prosperar na terra. Hoje dizem que se você passa por prova, é o diabo. Quem diz que pode ser que seja o diabo? Pode ser o próprio Deus. Para provar você. Né? Porque existem reis nessa terra. O dinheiro é um deles. Sabe o que é engraçado? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de pedir. Não peço. Nunca fiz uma campanha de envelope aqui. Nunca passei um envelope aqui. Nunca. Não gosto mesmo. E eu falo para Deus, Senhor, a obra é tua. O negócio foi o Senhor que me colocou, foi o Senhor que deu, foi o Senhor que mandou. Então, põe tua mão aí. Eu sou muito bem sincero. Eu falo para Deus. Eu não estou me sujeitando a homem, pai. Eu estou sujeitando a vontade do Senhor. Porque na hora que eu tiver que falar alguma coisa, eu não estou refém do que eu tenho que falar para ninguém. Não tenho rabo preso com ninguém. Então eu falo o que Deus manda. Por quê? Eu não tenho nada com ninguém. Devo nada para ninguém. O meu negócio é com Ele. Acabou. Tenho que ser obediente a Ele. Então nós temos que ter, eu tenho essa compreensão. Só que assim, hoje as pessoas que estão lá embaixo, elas é assim, pastor, é tudo ladrão. É ou não é? Só que você se torna alguém amante do dinheiro. Sabe por quê? Você diz ter tanto amor por Deus que você não tem um pingo de compaixão em cooperar em ajudar a obra do Senhor. Eu não tenho vergonha de dizer que só tem 3 pessoas que ajudam essa obra. Eu só não vou apontar para essas pessoas, porque Deus ele não permite, para não envergonhar ninguém. Continue nessa essência, sabe por quê? Eu nunca pedi nada para vocês 3 ajudar essa obra. E são 3 pessoas que têm ajudado essa obra. Se nós chegamos até aqui, da forma que nós chegamos, começamos aqui, sabe como? No chão raso, batido. O povo entrava aqui e dava risada da minha cara, dizia que não ia passar de 3 meses, nós estamos indo para mais de 3 anos. Entendeu? Sabe por quê? Nós não apoiamos no homem, nós nos apoiamos em quem nos chamou. Nós não aprendemos a olhar para a multidão, nós aprendemos a olhar para Deus. Nós não aprendemos a ouvir a voz do que o povo quer, nós aprendemos a ouvir a voz do que Deus ele proclama e diz. Porque quando você é alguém que é reconhecido pelo céu, querido, as coisas se tornam um pouco mais difíceis para você, sabe por quê? Porque você precisa ser aperfeiçoado nessa caminhada. Quando Jesus é batizado, os céus rasga nas dimensões, e o próprio Deus disse, esse é meu filho amado, é reconhecido na terra. Jesus ele já entra agora no campo do teu ministério com provações. Mas o que sustenta Jesus é a palavra, é a obediência, e ele sabia do caráter de quem ele era e o que ele portava, que era filho. Satanás olhava e dizia, se você é filho, então faça. Ele não preciso fazer, não preciso demonstrar, eu não preciso ter que corresponder às pessoas, eu preciso simplesmente ouvir a voz do meu Pai. Se você aprende a andar como Jesus andou, não tem quem te para. O inferno que se cuide, o inferno, eu digo logo todos, o inferno. Não estou dizendo parte do inferno, é o inferno. O inferno. Começou por um e pode começar por um através da tua vida também por você. É você que escolhe se você quer mudar a sua geração.
Nós não estamos aqui, irmãos. Nós não precisamos fazer propaganda. Nós não precisamos colocar foto. Nós não precisamos fazer movimento emocional para trazer o povo. Ei, quem Deus tem para trazer, Ele traz. A rua é sem saída, mas o céu tem porta de entrada e saída. Ele envia. Ele vai lá e manda os seus anjos, toca no coração. Vai lá naquela obra. Eu tenho algo para fazer contigo, para falar contigo. E o próprio Deus traz. Se você veio aqui, querido, eu tenho certeza que ninguém, você não viu um panfleto com foto lá, ilustrativa, emocional. Não, a gente não está entrando na dimensão do mundo. A gente está vivenciando o que Deus Ele quer que nós venhamos fazer. É a atração de Deus, não a atração dos homens. Nós não precisamos de multidão. Nós precisamos do povo certo do nosso lado. Para quê? Para marchar segundo a vontade dEle. É muito barulho e os outros sufocando a voz de Deus. Aí você fica, eu ouço, peraí, cadê a voz de Deus? Não estou ouvindo muita gente gritando, né? Escuta, não é isso não. É o que tem Deus, de medida certa do teu lado para que você corresponda à voz dEle. Amém, Senhor. Amém. É para tocar. O povo sufocou o cara. Pá! Você está entendendo? Então não deixe que o mundo sufoque a voz de Deus e arranque a essência que você carrega. Você é responsável em zelar por isso. Você não vai dizer naquele dia, foi o pastor, foi fulano, foi ciclano, foi meu pai, foi minha mãe, foi o bezerro. Não vai colar, filho. Não vem nessa. Não vai nessa. Deus, Ele te conhece. Se Ele sabe muito bem dizer, que Ele diz através de Isaías, olha, o jumento conhece a voz do seu dono e o boi conhece a mão que te alimenta, mas o meu povo não conhece a minha voz. Por quê? Duro de coração. Sabe por quê? Povo que não amava, só falava, oba, oba. Você está entendendo? Olha aí, você está entendendo? Então, preste atenção. Quer crescer? Pega a chave, assuma a responsabilidade e não solte o arado. Está abandonando, está deixando você, não quer ir com você? Escuta, é individual. Quer ver? Quer contemplar? Quer sentir? Quer andar nessa dimensão? Faça a tua parte, você que é responsável por isso. Está achando que é eu que vou fazer você tocar o céu? É a sua escolha. É as suas responsabilidades. Eu posso te apresentar um caminho, como João Batista. Eu posso apresentar, dar uma direção. A gente só sinaliza o que Deus de fato nos revelou. E eu continuo sinalizando. É Ele. É por Ele. Continuará sendo Ele eternamente. Amém? Levante-se, vamos orar para nós encerrarmos. Glória a Deus. Tem um louvor? Tem mais um louvor? Tem mais um louvor? Pronto. Nós vamos fechar com chave de ouro, né? Hoje, irmão, sabe o que me incomoda? Glória a Deus. Eu sou muito bem sincero para vocês. 2 horas não dá para você prestar um culto bacana para Jesus. Me desculpa. Hoje o homem é assim. Se passar um pouquinho de 2 horas, sei lá, parece que Deus ele tem que trabalhar em 2 horas. Senão, Deus trabalha em 2 horas aí, senão. É um negócio estranho, não é verdade? Parece que não dá liberdade para Deus trabalhar, sim ou não? Mas eu creio que vocês vão dar continuidade no culto dentro da casa de vocês. Eu creio que na casa de vocês vão continuar adorando, sendo um adorador com excelência, amém? Então nós vamos adorar o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus.
você seja um instrumento de justiça nas mãos de Deus e diante com o teu próximo. Que o Senhor possa te usar poderosamente lá fora, que através da tua vida muitas almas venham ao encontro com Cristo. Que você seja referência de quem Jesus é na tua vida, porque é muito fácil nós sermos cristãos com o microfone na mão, mas a maior linguagem e expressão da palavra de Deus é a vida que nós levamos, é a forma que nós conduzimos, através das obras, das ações do nosso corpo. Que você seja um instrumento de justiça lá fora, para que as pessoas possam olhar e enxergar Deus na sua vida, e que elas possam também desejar o que você carrega, o que você alimenta na tua vida. Estenda as vossas mãos. Senhor, eu apresento o teu povo e te peço, guarda, protege, leva, livra de tudo aquilo que não é proveniente do Senhor, conduz os seus passos, Pai. Que eles possam cada vez mais, Pai amado, ser instrumento nas mãos do Senhor sobre essa terra, trazendo, Senhor, meu Deus, meu Pai, ao mundo aquilo que eles não conseguem ver e enxergar, mas podem ser visto através das vidas deles, Pai. A presença do Senhor sobre nós. Que venha mais do Senhor sobre a vida de cada um, Pai. O fortalecimento, o avivamento. Que a chama viva, a chama que arde, mas não queima, mas consome aquilo que tenta nos prender do Senhor. Nós bem sabemos que essa chama, Pai, não é a do primeiro amor, é do eterno amor. Nós somos, Pai, dessa geração, daquilo que nós nos alistamos no início para uma perseverança até o fim, salteando, Pai, da fé para a salvação. Por isso, ó Pai, eu peço a Ti, guarda os Teus filhos, protege, que os olhos de todos eles se abrem dia após dia, de uma forma ainda maior, para que eles possam contemplar a mão do Senhor guiando em meio a esse labirinto, a essa selva de pedra, a este mundo, Pai, contaminado. Ah, Senhor, obrigado pelas almas a qual o Senhor trouxe aqui nessa noite. O Senhor as trouxe para ouvir aquilo que o Senhor tinha a dizer, a alimentar, a fortalecer, a trazer como renovo diante dos Teus filhos, Pai. Pai, guarde eles, Pai. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, há de fazer, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós. E todos dizem, estão todos abençoados.